E aí, gente, só para recapitular, nós vamos falar hoje sobre as atividades daqueles dois módulos sobre os primeiros ismos do século XIX, neoclassicismo e romantismo. Então, hoje é para a gente resolver atividades. Vem com a gente. Então, para que a gente entenda, eu vou fazer uma rápida passagem naquilo que eu falei para vocês. Neoclassicismo e romantismo. Notem, a gente falou só apenas com pintores do romantismo, mas já é o suficiente para se entender. Partes dessa situação é que o romantismo e o neoclassicismo são dois lados da mesma moeda. O que um tem, o outro tem como características opostas, certo? Deixar claro que muitas obras dessas foram feitas a partir de situações, no caso do romantismo, são metafóricas, no caso do neoclassicismo, são leituras melhoradas. É como se fosse um Photoshop do século XIX, o neoclassicismo, no caso, e o romantismo é um exagero emocional sobre isso. Beleza? Então, eu coloquei uma releitura de uma obra bem aqui e a gente vai entender melhor. A imagem abaixo é uma releitura de um importante quadro do século XIX e faz referência a consequências da Revolução Francesa. Essa obra ela já foi referenciada no caso também, os dois termos valem a pena, inclusive em filmes, e obras de teatro, literatura e assim por diante. É uma obra do estilo romântico e foi produzida e ficou conhecida como A Liberdade Guiando o Povo, do pintor que foi considerado o pai do neoclassicismo, chamado Eugène Delacroix. O interessante sobre isso é que eu comentei na aula sobre o romantismo que Os Miseráveis têm, quase todas as versões dos filmes têm referências a esse quadro. E a própria Liberdade ela foi reestruturada, foi feita uma releitura e virou uma escultura gigantesca que hoje encontra-se em Nova York, a Estátua da Liberdade. Segunda questão. Observando as obras abaixo, a imagem 1 de Delacroix e a imagem 2 de Dominique Ingres, ou Ingres, indique a opção correta. Professor, mas por que isso? Gente, o objetivo não é você decorar nomes, mas entender que essas duas figuras, além de não se suportarem, porque essa era a realidade deles, os dois chegaram a trocar supapos no meio da rua, onde um entrava no bar, o outro saía falando mal do outro, era uma coisa meio maranhense, de negrinhas mesmo. E aí, o interessante é perceber que um tem a releitura do romantismo e de um estilo chamado barroco, e o outro tem a releitura do neoclassicismo e a releitura do renascimento. Não entendi, professor. O neoclassicismo está para o renascimento, assim como o romantismo está para o barroco. Acabei dando a resposta. A obra 1 é de Delacroix e a obra 2 é de Ingres. Diferença entre o romantismo e o neoclassicismo. Um é mais borrado, mais exagerado, mais dramático. O outro é mais técnico. E esses quadros eles permeiam muitas questões do Enem para facilitar a compreensão. Beleza? Então, se a gente conseguir entender visualmente o que é romantismo e o que é neoclassicismo, metade da vida está ganha. A imagem do quadro abaixo chama-se A Balsa da Medusa. Não é o único título da obra. Já explico para vocês. De um pintor chamado Théodore Géricault. E trata-se de uma pintura romântica. Por que romântica? Por causa da carga emocional. Eu vou atiçar a curiosidade de vocês. Dê uma assistida na aula sobre romantismo, o segundo módulo, e aí você vai entender algumas peculiaridades sobre essa obra. Mas uma coisa é certa, ela parte de uma coisa que aconteceu realmente, um acidente, um naufrágio, onde as pessoas tiveram que fazer o possível e impossível para sobreviver, e o pintor refez isso no estúdio. Mas vale a pena conhecer a obra. A partir das características do estilo neoclássico, no caso da arquitetura, e suas especificações, observe as imagens abaixo e indique a alternativa mais coerente. Gente, é o seguinte, quando a gente começa a analisar as obras, principalmente do neoclassicismo, você diz assim, mas professor, isso parece um templo grego. A maioria dos templos gregos, eles não se encontram em completo estado de preservação. Diferente dos prédios neoclássicos, inclusive que tem respingos no Brasil e aqui em São Luís. Prédios neoclássicos mais perto da gente, o Teatro Arthur Azevedo, a fachada no caso, o Palácio dos Leões, o fórum em frente ao palácio, a biblioteca pública, a fachada da Igreja da Sé, por quê? Porque elas têm essas duas características. Logo, o primeiro, que não está em tão perfeito estado, não é regra, é só para a gente observar. Ele é
grego. Isso aqui é um templo oferecido a Atenas, na Acrópole de Atenas. E aí, o interessante sobre isso é que as características são similares, mas a qualidade de preservação dos prédios neoclássicos ainda é, do século XIX, no caso, ainda é bem maior. Ok? Como é que eu sei que o prédio é neoclássico, professor? Por causa dos elementos que são gregos ou romanos. Frontão, por exemplo, que é essa peça triangular, ou aquela cobertura com uma bola em cima, que é chamada de abóbada. Junta tudinho, um é romano, o outro é grego. Frontão grego, abóbada romana. Junta tudinho e mistura num prédio só. Tem prédio desse tipo aqui? Com certeza. Quinta questão. A obra abaixo chama-se A Grande Odalisca, mostrando a pele polida e formas simples, contornadas por linhas que causam contraste irregular dos panos. Já explicar isso para vocês. É de autoria de um pintor do início do século que passou a vida representando mulheres em suas inúmeras telas, com riqueza de detalhes e excesso de sensualidade até para a época, e foi produzida por um pintor neoclássico chamado Dominique Ingres. Meninos, sobre essa obra e sobre alguns temas, conheçam mais sobre os pintores neoclássicos românticos do século XIX. Você quer trabalhar um tema sobre objetificação do corpo feminino, as modelos, o corpo como padrão de beleza? Está bem aqui, ó, material de sobra para vocês. Por quê? Porque os pintores do século XIX tinham, literalmente, a figura feminina, do corpo feminino nu, né, como padrão de beleza, que vai sendo modificado. Não entendi, professor. Curvas. Essa mulher torna-se mais magra porque 2 séculos antes, ela era mais cheinha. No século XVIII, ela ganha, né, uma cintura fina, que é o estilo, e seios mais maiores, que são falsos, na verdade, não os seios, mas a visão, que é o estilo rococó, até chegar essas curvas do século XIX, onde você tem dezenas, centenas de quadros de mulheres nuas, né, como padrão de beleza. Então, vale a pena compreender a motivação social disso. Sexta, pintor neoclássico que representou temas mitológicos e muitas situações de Napoleão Bonaparte, e percebeu que podia utilizar o talento desse artista, no caso Napoleão, em benefício próprio. Napoleão utilizou tanto no consulado como no império, sendo dele as seguintes obras: Coroação de Napoleão, A Distribuição das Águias, Napoleão em seu escritório, mais Napoleão, 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 e um quadro com intuitos muito oficiais que mostra claramente o declínio dessa figura. Com a queda de Napoleão Bonaparte e a restauração da dinastia dos Bourbons, esse artista foi exilado para Bruxelas, não tendo pintado praticamente mais nada. Nós estamos falando de Jacques-Louis David. Interessante que essa queda de Napoleão Bonaparte, ela respingou aqui no Brasil, porque na hora que Napoleão foi junto, os artistas que ele patrocinava e bancava foram juntos também. Adivinha onde eles vieram parar? No Brasil, e a gente tem um negócio chamado Missão Artística Francesa, que é um outro módulo. Então, vale a pena entender isso. Nossa penúltima questão. Bonito quadro, né? A gente vai falar mais sobre ele. Um pintor romântico que representou a natureza de forma perfeita e dinâmica, movimento, a natureza viva, né? Onde os elementos são as máquinas e objetos, quadros feitos à base de barcos, locomotivas, entre outras coisas. Nós estamos falando de um pintor inglês chamado William Turner. Professor, o nome desse artista não é o nome de um personagem de um filme? Pois é um homônimo. Última questão. Eu coloquei a seguinte situação. As duas obras, a primeira de Goya e a segunda de Delacroix, né, Massacre em Quíos e Saturno Devorando Seus Filhos, que são obras bem contundentes. Uma, né, porque o corpo está todo decepado, e a segunda, vejam a aula sobre romantismo, um bebê tenta sugar o leite do seio da mãe morta. Elas duas são românticas, já que o romantismo trabalha com esse excesso de carga emocional. Ok, a gente fica aqui e eu espero vocês para a próxima aula. Um abraço.